Olá a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos, sempre lembrando que é importante que vocês compartilhem para que outros também possam estar acessando a esta live, ok? Então vamos aqui para a lição 4. O corpo como templo do Espírito Santo. Uma aula que precisamos entender muito bem, porque muitos erram com relação a isso. Texto áureo, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Jesus, ele disse, até esses tempos, até esses dias eu estive convosco, entre eles. Mas ele disse que iria enviar o outro Consolador, que enquanto Jesus se coloca como um Consolador, enquanto esse Consolador não for, o outro não virá. Então, quando Jesus foi assunto aos céus, veio o outro Consolador, mas não para estar com eles, mas para estar neles. Porque ele diz, o outro Consolador estará em vós, significa no interior de vós, não mais convosco. Ok? Então temos a leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Temos também capítulo 6, do 15 ao 20. E vamos fazer aqui uma pequena introdução para termos algum já entendimento. Muitos, por falta de entendimento ou conhecimento, usam o texto de Ageu 2:9, que diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É um texto de Ageu, capítulo 2, versículo 9, profeta Ageu. E muitos aplicam esse texto por falta de entendimento. Aplica a templos físicos, como se Deus estivesse falando de prédios maiores ou mais bonitos. Mas o verdadeiro sentido dessa promessa espiritual, ela é espiritual. Então, muito mais profundo. É costume quando os pastores, vão inaugurar uma outra igreja, e saem de uma igreja mais simples e consegue pegar um lugar maior, aí vai para lá, o povo todo entusiasmado, aí ele chega, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então ele está se referindo que na primeira casa, que é um lugar mais simples, a glória não era tanto, era menor. Agora que ele foi para um lugar maior, para uma casa de culto maior, então a glória da segunda casa vai ser maior do que a daquela primeira. Isso é uma ignorância espiritual, uma ignorância teológica muito grande, uma ignorância da Bíblia muito grande, que não deve ser colocado isso aí, Então a primeira casa foi o templo de Jerusalém. A primeira casa lá foi o templo de Jerusalém, onde a glória de Deus se manifestava de tempos em tempos, então não era permanente. Se manifestava quando eles iam nos dias de festas lá, que iam levar um sacrifício, e quando tudo estava de acordo com a lei, senão Deus não se manifestava não. Então já a segunda casa, ela aponta para algo muito maior.
E quem é esse algo muito maior? O crente salvo em Cristo, que se tornou a morada permanente do Espírito Santo. Nós somos templos móveis, nós nos movemos. O templo lá era fixo e era de material, né? Todo de material. Nós somos um templo espiritual. Então hoje Deus não habita em construções de pedra. Ele habita em corações regenerados. Regenerados. Então a glória que antes enchia o templo, agora ela habita dentro de nós. E por isso, a glória da nova casa que somos nós, então ela se torna uma vida, torna a nossa vida cheia do Espírito, porque ele está ligado a nós. Então é realmente maior do que a da antiga. Então nós estamos aqui com a glória da segunda casa, que é maior do que aquela primeira que se manifestava de quando em quando, e hoje a presença do Espírito Santo em nós, ela se manifesta, só buscarmos, só falarmos na oração. Você não ora para fora, você tem que orar para dentro, porque Deus não está do lado de fora, Deus está do lado de dentro. Muita gente erra olhando para o céu, olhando lá para o púlpito, como se Deus estivesse lá no púlpito. Não, ora olhando para dentro de você. Deus está dentro, Deus não está fora. Então a presença de Deus não vem apenas para visitar, mas para permanecer continuamente até a nossa ida para a glória. Então quando nós, pelo arrebatamento, ele leva todos, né, que estão em comunhão com Cristo, estão em condições de ir para a glória. Mas quando há o óbito, né, a gente morre, uns prematuramente, outros com mais idade, né, o Espírito Santo que está em nós já providencia a nossa ida, porque ele já julga se você está em condição de ir, ou de ir para o céu, ou de ir para o inferno, ou de ir para o lugar de tormento. Essa é a decisão. O Espírito volta a Deus que o deu, né? E o povo volta à terra. Então essa verdadeira glória da segunda casa, Cristo em nós, a esperança da glória. E é justamente sobre essa realidade espiritual que o apóstolo Paulo, ele fala, né? Em 1 Coríntios 3,16, ele diz que quando afirma: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em vós. Assim como a glória de Deus habitava no templo do Antigo Testamento, hoje o Espírito Santo habita em cada crente, cada um de nós, nos unindo num só corpo em Cristo. Então, essa verdade nos chama à unidade, à santidade e à consciência de que somos o santuário de Deus na terra. Amém? Estamos entendendo? Nós somos a igreja, o templo vivo de Deus. Então, em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, em 1 Coríntios 3,17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós, é santo. Amém? Então a igreja não é um prédio, uma denominação, ou uma organização organização humana. A igreja é o povo de Deus reunido pela fé em Cristo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em seu povo, que somos nós, povo de Deus.
Não é isso, Daniel? Compartilhar com outros aí, vocês que têm condições para pegar esse estudo maravilhoso. Pela presença do Espírito Santo, devemos valorizar mais o ser igreja do que frequentar uma igreja. Então, cada membro é parte essencial da morada de Deus na terra. A igreja só é viva e poderosa quando o Espírito Santo está presente e atuante. Então não é a estrutura, o prédio, ou a eloquência de um pregador, aqueles que gritam, que manipula, que faz aquele reteté. Não, nada disso. Nem programas que sustentam, mas a presença do Espírito Santo é que dá poder, direção e unidade. Então, há divisões eternas, né, que sempre acontecem. Quantas vezes a gente passa por isso? Por vaidade, né? Pessoas vaidosas começam a querer ser mais do que os outros, ciúmes, né? Ou disputas doutrinárias. Isso vai corroer a santidade e a força espiritual da igreja. Traz problemas. A igreja tem que estar unida no mesmo espírito. Então, quando líderes e membros colocam seus próprios interesses acima do amor e da unidade, estão danificando o templo de Deus. A igreja de hoje deve rejeitar o espírito do partidarismo e cultivar a humildade, cultivar o perdão, cultivar a comunhão verdadeira. A unidade é mais importante do que as preferências pessoais. Como em Coríntios. Não, eu prefiro Paulo. Não, eu prefiro Pedro. Não, eu prefiro Apolo. Então estava havendo partidarismo ali, preferência. Não, eu gosto daquele pregador, não gosto daquele outro. Que coisa feia, né? Então a unidade é mais importante do que as preferências pessoais. O Deus que habita em nós é santo. E Ele exige que seu povo também o seja, como diz, sede santo como eu sou santo. E sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então santidade não é um isolamento do mundo. É uma separação do pecado. E uma dedicação total a Deus. Então, em caráter, adoração e serviço, a igreja contemporânea dos nossos tempos deve refletir o caráter santo de Deus em tudo. No comportamento dos líderes, nas decisões, nos relacionamentos e no testemunho público. São testemunhas de Cristo. Não podemos dar escândalo. Então, quem causa divisão, escândalo, ou destrói a comunhão da igreja, está tocando no que é santo. Ai daqueles que provocam escândalo. É místero que os escândalos vêm, mas ai da quem, porque vêm os escândalos. Então a igreja precisa ensinar com clareza que dividir é pecado. E que a disciplina e o arrependimento são necessários para preservar o corpo de Cristo. Então a unidade espiritual é a maior prova da presença de Deus quando todos estão unidos. Creio que nós todos estamos unidos, não estamos? Um pequeno grupo aí, mas está todo mundo unido. Que maravilha! Então, quando o mundo vê uma igreja amorosa, unida, guiada pelo Espírito, vê o próprio Cristo refletido, né? Temos que refletir a glória de Deus em nós. Então, a igreja precisa voltar a ser testemunho visível do amor e da presença de Deus no mundo.
Não apenas pela pregação, mas pelo modo como seus membros se tratam. Amém? Os problemas morais na igreja de Corinto, aqui em 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos membros são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Mas vamos ver aqui porque Paulo, ele escreveu dessa maneira, a igreja de Coríntios. Havia sérios problemas ali, morais, na igreja de Corinto. Então vamos entender. A cidade ali de Corinto, a localização ali, a geografia de Corinto era um istmo que se ia pelo mar Mediterrâneo, atravessava ali grande parte, né? Avançava no mar Mediterrâneo. Ela tinha 6 quilômetros de largura, não de comprimento. Então o que aconteceu? Os navios da época, se tivesse que ir pelo mar Mediterrâneo ao longo desse istmo, seria uma viagem que duraria mais de 2 meses. Então, quando eles aportavam ali de um lado desse istmo, eles pegavam as mercadorias, desembarcavam, iam lá 6 quilômetros à frente, que era muito mais curto, e passava para outro navio que se dirigia lá para a Itália, para aqueles lados da Europa. E porque era uma cidade, né, nessa rota comercial estratégica, havia muitas prostitutas, é isso que vamos falar agora. Então, era uma cidade com dos principais portos do mundo antigo. Sua rota comercial era estratégica, tinha o mar Egeu, mar Jônico, né? Corinto era rica, porque o comércio era muito grande lá, era populosa e cosmopolita, quer dizer, tinha várias culturas ali, né, que estavam naquele ambiente. Então, muita movimentação de comerciante, de marinheiro, trabalhador. Então, favorecia também isso, um ambiente de decadência moral e libertinagem. Então, no alto daquela cidade, da Acrópole, né, o alto, havia um monte lá, né, ficava o templo da deusa grega Afrodite, deusa do amor e da sensualidade. Então, de acordo com registros históricos, a gente sempre pesquisa, né, cerca de 1000 prostitutas sagradas serviam naquele templo. Elas se prostituíam como parte dos rituais religiosos, arrecadando dinheiro em nome da deusa. Então, essa prática era tão comum que o verbo corintianizar passou a ser usado na cultura grega como sinônimo de viver de forma imoral ou dissoluta. Mas essa influência pagã havia alcançado o quê? A igreja. Alguns dos novos convertidos, até velhos convertidos, né? Fazendo ali as coisas escondidas, né? Eram acostumados a continuar frequentando as prostitutas do templo. Talvez exista uma falsa ideia de que
de que o corpo e o espírito eram independentes. E uma crença herdada da filosofia grega, né? Podia fazer o que quisesse com o corpo, o que importava era preservar o espírito e a alma. E eles vinham com essa mentalidade. E nesse contexto que Paulo escreve sua advertência: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Fugir da prostituição. Então ele lembra os coríntios que o corpo do cristão pertence a Cristo. E é templo do Espírito Santo. Não podemos, portanto, ser usado para o pecado. Então a mensagem de Paulo é direta e libertadora. O Evangelho não apenas perdoa o passado, mas ele transforma o presente, chamando o crente a uma nova vida de santidade e pureza diante de Deus. Apenas para entender uma coisa também, quando muitos pastores aí, por ignorância, né, aquelas doutrinas de costume, que a mulher não podia cortar o cabelo, porque lá em Coríntios Paulo fala, né, a respeito disso, e se cortassem tinham que usar um véu, aí tá, até a igreja do véu. Mas o que acontecia? Todas as prostitutas, para se diferenciar das outras mulheres, elas cortavam o cabelo bem curtinho, para que nenhum homem fosse abordar uma mulher de cabelo fora desse padrão aí que elas adotaram. Só que tinha determinadas irmãs que gostaram da moda e começaram a cortar o cabelo curtinho. Aí o que acontecia? Os marinheiros lá, os trabalhadores, viviam para cima. É prostituta. Então Paulo corrige isso aí e fala, não cortem. Então é uma questão de cultura daquela época. Hoje, era para aquele local, não que a mulher não pudesse cortar o cabelo, cuidar do cabelo. E os homens, na sua ignorância, aí, muitas igrejas, aí, se cortasse um pedacinho já era colocado aí no banco, aí na disciplina, não podia tomar ceia. É uma estupidez, né? Mas vamos para lá. Então, cada crente é parte do corpo espiritual de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então, isso significa que o corpo físico do cristão não é algo isolado da vida espiritual. É um instrumento através do qual o Senhor deseja agir no mundo. O Senhor, Ele quer que prestemos trabalho para Ele. Então, o corpo do crente é, portanto, sagrado. Nosso corpo é sagrado, foi ungido a Cristo pela redenção. Quando Ele nos comprou, pagou o preço por nós, Ele nos comprou, somos dele. Então, o cristão não pertence mais a si mesmo. Fomos comprados por bom preço. E agora vivemos para glorificar a Deus em nosso corpo. Enquanto o pensamento grego via o corpo como algo inferior, até mesmo um obstáculo para a alma, uma prisão da mente, o pensamento romano ele reduzia a um meio de poder, prazer ou domínio. Então, o Novo Testamento eleva a dignidade do corpo. Então, a fé cristã ensina que o corpo faz parte da criação boa de Deus. E que em Cristo ele é santificado. Porque Cristo fez a expiação, ele removeu de nós o pecado de Adão. Porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Se fosse filmado o filme, retrocedesse para trás, ia parar lá no Éden. Então, o corpo do crente é assim, membro vivo de Cristo, templo do Espírito Santo. Isso nos lembra que não é espaço para uso indevido do corpo em práticas impuras. Pois tal atitude profana aquilo que pertence a Deus. Então, nosso corpo foi dado para servir a Cristo, refletir sua santidade
e manifestar sua presença no mundo. Aqui ele revela o propósito santo da nossa comunhão, da nossa união com Cristo. O crente foi chamado a uma comunhão espiritual exclusiva, somos propriedade exclusiva do Senhor, onde o corpo, alma e espírito são consagrados para glorificá-lo. Então, quando o cristão entende que o seu corpo é membro de Cristo, parece que muita gente não entende, ele reconhece que não deve dispor dele segundo os desejos da carne, mas deve usá-lo como instrumento de justiça e adoração. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. A alma é o pêndulo, está no meio. Onde está o nosso intelecto, vontade e emoções. Aí, está ali no meio. Então, se você vive dentro da palavra do Senhor, o Espírito está sempre vencendo a carne. Agora, se negligencia com a palavra, a carne começa a prevalecer. Aí é perigoso. Então o apóstolo ele afirma uma verdade espiritual imutável. Quem se une ao pecado se afasta da comunhão com Cristo, pois entrega a um ato impuro aquilo que pertence ao Senhor. Mas o que se une ao Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Então a fornicação. Fornicação seria aqueles da igreja ali de Coríntios, né, que serve para o nosso tempo, é se relacionar com uma mulher. Ele é solteiro e se relaciona com uma mulher também solteira, mas se relaciona sexualmente. Então é fornicação, porque se não casar, está em fornicação. Então, isso apenas não é um erro moral, é uma violação espiritual, pois compromete a pureza do templo. Deus fere a comunhão com o Espírito Santo. Agora, o adultério é quando uma pessoa é casada e se relaciona com outra pessoa. Ou ele é solteiro, mas se relaciona com uma mulher casada. Então é prostituição. No caso de crente, ele peca contra o corpo e peca contra Deus. Então a união sexual fora do casamento é uma falsificação da aliança que Deus instituiu. Mas aquele que se une ao Senhor pela fé, a obediência, experimenta a verdadeira união que gera vida, que gera santidade, que gera comunhão permanente em Cristo. Então, depois Paulo ele apresenta um contraste aqui entre a união de um homem com uma meretriz e a união espiritual do crente com Cristo. Então, Paulo reforça a sua advertência quando ele diz: fugir da prostituição. Então o verbo fugir está no imperativo, presente no original grego, indicando uma ação contínua e urgente. Fuja. Fuja de toda aparência do mal. Fuja sempre, sem hesitar. Fugir significa correr do perigo. Afaste-se imediatamente da tentação, o perigo para o crente. Não permita que o pecado encontre terreno para crescer. Então Paulo sabe que a fornicação é um pecado que não se discute. Os fornicários não entrarão no reino de Deus. Então quem fez, quem praticou, tem que se consertar com Deus e consertar com a igreja. Então alguns pecados podem ser combatidos de frente, com resistência, argumentação, porque a imoralidade sexual ela exige fuga imediata. Tem um exemplo aqui, a atitude do cristão nossa atitude deve ser como a de José na casa de Potifar. Quando a tentação se aproximou com a mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo, ele correu. Ela ainda segurou uma das vestes dele para poder dizer que ele tentou forçá-la. Então essa é a única forma segura de preservar a pureza, retirar-se decididamente de qualquer situação leve ao pecado.
Então, a razão de advertência de Paulo é clara: o pecado sexual tem um efeito único e devastador sobre a pessoa. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio povo. E tem crente que, muitos aí, tem muita história aí, né, saiu aí, né, aos ventos, todo mundo soube aí, e isso é extremamente grave, um mau testemunho tremendo, de um pecado grave, principalmente quando se trata de líderes. Quando se trata de líderes, perdeu a moral. Perdeu a moral, não pode nem mais subir num altar, tem que ficar lá no banquinho, lá pedir perdão, ficar no banquinho lá esperando a vinda de Cristo. Então, outros pecados como roubo, assassinato, são praticados por meio do corpo, mas a fornicação atinge o corpo como o próprio centro do pecado. Aí, ele é mais grave ainda. Não que os outros não sejam graves, porque ele fere a dignidade humana, ele macula o templo do Espírito Santo, ele corrompe o propósito sagrado do corpo que foi criado para a glória de Deus. Nosso corpo foi criado para a glória de Deus. O Espírito Santo entrou em nós para sermos a glória de Deus. Então, na fornicação, a pessoa se reduz à condição puramente carnal, desprezando o valor espiritual de sua própria vida. Então, a prostituta, por exemplo, nega seu valor intrínseco ao colocar preço em seu corpo e vendê-lo como mercadoria. Mas, em troca, perde mais do que ganha, porque nada pode compensar a perda da pureza e da honra. Perde a pureza, vende a honra. Então, da mesma forma, o homem que participa desse ato rebaixa sua dignidade, tratando o corpo que pertence a Cristo como algo descartável. Então, Paulo ele mostra que a imoralidade sexual destrói por dentro. Enquanto outros pecados ferem de fora, não é isso? Como falei, a fornicação mutila a alma e desafia a santidade de Deus, degrada o próximo e corrompe a própria pessoa que a pratica. Então, é um pecado que apaga a sensibilidade espiritual e endurece o coração. E nesse caso, a comunhão com Cristo é rompida e ofende o Espírito que habita em nós. Amém? Aqui, 1 Coríntios 6,19. O corpo do cristão como um santuário. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,20. Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Existem várias maneiras de uma pessoa enxergar o seu próprio corpo. Ela pode mimá-lo, idolatrá-lo, transformá-lo em objeto de vaidade. Quantos fazem isso, né? Pode desprezá-lo, vendo com vergonha ou repulsa. Pode usá-lo como uma máquina de trabalho. Pode vê-lo como uma arma de poder, usando para dominar, causar impressão em outros. Ou pode dedicá-lo a prazeres carnais, transformando num instrumento de vício e degradação. Então, da mesma forma, Paulo já havia chamado a igreja como corpo coletivo de Cristo, templo de Deus. A igreja é um corpo, nós somos a igreja. O lugar que você frequenta, uma casa de culto, não é igreja, embora chamam de igreja, mas não é igreja. A igreja é você.
Então, aquilo lá só se torna igreja quando a igreja está lá. A igreja, até a igreja está, a igreja, ali é a igreja, o corpo está ali. Entre as quatro paredes lá. Saiu, aquilo lá só fica quatro paredes, não é igreja. Então, agora, ele aplica essa imagem ao crente individual, mostrando que cada discípulo é uma morada viva do Espírito. Então, quando o Espírito Santo habita no corpo, esse deixa de pertencer ao homem. Por isso, Paulo afirmou, não sois de vós mesmos. Então, o cristão, ele foi comprado por preço, resgatado pelo sangue de Cristo. Ele nos redimiu e, portanto, pertence a Deus em corpo e espírito. É como se estivesse assinado uma entrega total de posse ao Senhor. Você entregou teu corpo ao Senhor para servir a Ele. E é uma transação espiritual definitiva. Não pode voltar atrás. Se voltar atrás, aí se perde. Então, a palavra significa um pagamento que resulta em uma mudança de proprietário. Nós não estávamos com Cristo, estávamos com quem? Estava com o diabo, não é isso? Ah, mas não estava. Então, quem não está com Cristo está com o diabo. Então não adianta ficar com essa daí, não quero servir para a igreja e também não estou com o diabo, não. Não, se não está com Cristo, está na influência do diabo. Não é que está com o diabo no corpo, está pela influência do diabo. Então o Espírito Santo é uma dádiva que Jesus enviou para estar em nós, não conosco. Quando a pessoa chega na igreja, o Espírito está andando aqui, olha, o Espírito Santo está passeando aqui. Então, peraí, está do lado de fora ou está em você? Essa ignorância que a gente vê, né? Mas fazer o quê? Então, por isso o crente é chamado a manter o seu corpo santo, separado do pecado e consagrado à glória de Deus. Então a pureza não é apenas uma escolha ética, mas é uma exigência da presença divina que habita em nós. Então, depois de adverter os crentes contra a imoralidade e de lembrá-los que seus corpos pertencem a Cristo, Paulo encerra dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, a pureza cristã não se resume somente a evitar um pecado, mas também a viver de modo que cada parte do nosso ser reflita a glória de Deus. Somos luzeiros deste mundo. E o inimigo sabe quem é luzeiro e quem não é luzeiro. O inimigo sabe se a tua luz está forte ou se ela está já quase se apagando. É aí que ele sabe, o crente quando está forte, está cheio da glória de Deus. E o crente quando está ali já se entregando para o lado da carne, a glória de Deus vai se esvaecendo. Aí ele sabe, é aquele ali que eu vou pegar. E pega, porque está fraco. Então, antes de fluir um coração cheio de gratidão e devoção, estando nós conscientes que fomos comprados por alto preço, que é o sangue precioso de Cristo. Então, glorificar a Deus no corpo é reconhecer que Ele é um instrumento de serviço e adoração, não de prazer egoísta. Então, é usar cada gesto, palavra, atitude como expressão de louvor. Aquele que nos redimiu, nos comprou. Então, a Paulo, ele amplia esse princípio ao dizer que também devemos glorificar a Deus no Espírito, pois tanto o corpo quanto o Espírito pertence a Ele. Corpo, alma e Espírito. Somos tritocomos, nós pertencemos ao Senhor, porque Ele nos comprou, então somos dele. Então assim o cristão é chamado a viver de inteira consagração,
em ato, motivo, conduta, intenção, tudo deve apontar para o Senhor. Então essa é a mais alta vocação da nossa vida cristã. Refletir a glória de Deus em tudo que nós somos e fazemos. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Esta é a aula da escola dominical. E quem não pegou desde o começo, pegue o começo, que é muito importante, viu? Vai ficar gravado aí para você ter todo o entendimento dessa sequência. Amém? Tenha um bom dia na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos e podemos dizer todos juntos, amém, amém, Senhor. Glória a Deus.